E aí, seus envenenados? Mano, quando a gente é criança, a gente faz muita coisa errada, não é verdade? Eu fazia tanta bagunça que todo dia era uma chinelada pra aprender a respeitar. Eu lembro que teve uma vez que eu era criança, eu tinha um caderno que eu comecei a desenhar um monte de coisa, né, coisa adulta, sabe? Aí teve um dia que os meus pais pegaram esse caderno aí, viu aquele monte de coisa errada e me deram uma surra absurda. Fora a vergonha que eu passei, né? Porque, meu Deus do céu, quem fica desenhando pinto no caderno? Não me pergunte por que eu fazia isso, eu era retardado. Enfim, eu tenho certeza que muitos de vocês também faziam muita bagunça. Ou ainda fazem, né? Porque eu tenho certeza que muitos bagunceiros aí estão assistindo esse vídeo. E falando em bagunça, eu acabei lembrando de uma história muito, mas muito errada que aconteceu comigo. E muito engraçada também, né? Porque, meu Deus do céu, essa história foi, ó, top. Eu vou falar sobre o game que me fez cometer um crime. Sério, não é zoeira, eu fiz uma coisa muito, mas muito errada por causa de um jogo. E galera, antes de eu contar essa história absurda pra vocês, talvez alguns de vocês não tenham assistido o último vídeo que eu postei aqui no canal. Então assim que esse vídeo aqui acabar, você entra no canal e dá uma olhada nesse outro vídeo, beleza? Tá muito da hora. E claro, já metralha o gostei pra botar fogo no like e a gente dominar no YouTube, beleza? Deixa o seu gostei. Essa história começa quando eu tinha uns 11 anos de idade. Como eu já contei em outras histórias, nessa época aí eu já tinha a tal da internet de escada. Então nesse tempo aí eu já tava tentando jogar alguns games online. Aliás, eu só tentava, né? Porque, meu Deus do céu, não conseguia jogar quase nada. Internet de escada demorava 4 horas só pra carregar uma imagem. Imagina jogar um jogo. Mas então, teve um dia que um primo meu me chamou no MSN. Pois é, mano, MSN, o bagulho nem existe mais, já explodiu. Então aí meu primo me falou de um tal jogo online que se chamava Gunbound e que esse game rodava com a internet de escada, dava pra jogar lá com aquela internet toda cagada. Diferente de outros jogos que quando eu tentava jogar, o bagulho nem carregava, nem abria, porque a internet explodia. Quando meu primo me falou que tinha um jogo que funcionava com internet de escada, eu já falei pra ele, me passa esse jogo aí, velho, pelo amor de Deus, vamos jogar isso aí porque eu quero jogar coisa online. Pra quem não conhece Gunbound, ele é um jogo de estratégia onde você controla esses carros tunados aí pra batalhar com inimigos, que no caso são outros carros. Então aí cada jogador tem a sua rodada para se posicionar e atirar no seu adversário. O esquema desse jogo é que para você dar um tiro certeiro no seu adversário, você precisa analisar a direção para qual o vento está indo, a força do seu tiro e 1 milhão de coisas. Você tem que hackear o jogo para conseguir acertar o inimigo. O bagulho é difícil. Resumindo, é como se fosse um jogo de tiro ao alvo. E esse jogo eu jogava direto com meu primo e meu outro amigo. Mesmo que o jogo ficasse travando, eu não tava nem aí, mano. Eu conseguia jogar e tava de boa. Até aí tudo beleza, tudo tranquilo. Só que agora as coisas começam a piorar, que é o que vocês gostam, né? Vocês adoram ver uma treta, adoram ver eu me ferrando. Faleceu. Nessa época aí, mesmo eu sendo viciado em jogar videogame, jogar computador, eu também costumava sair na rua pra brincar e zoar com meu amigo. E teve um dia que as coisas passaram do limite. Um pouquinho só do limite, um pouquinho só, bem pouquinho. Teve um dia que eu tava com aquele amigo meu que jogava Gunbound comigo. A gente tava na rua zoando, brincando, fazendo, sei lá, coisa retardada como sempre. A gente resolveu brincar de Gunbound. A gente resolveu brincar de tiro ao alvo, como se fosse um jogo mesmo, sabe? O Gunbound na vida real. Então aí a gente pegou umas pedras que tinha lá no chão e começamos a jogar essas pedras em alguns lugares que a gente escolhia. Quem acertasse o alvo primeiro ganhava. Eu tô pensando aqui agora, ganhava o quê? Porque a gente não apostava nada, a gente só jogava a pedra e ganhava. Tipo, não ganhava nada, mas ganhava. Depois de um tempo jogando essas pedras em lugares aleatórios, o meu amigo falou mais ou menos assim: mano, eu duvido você acertar a pedra naquele lugar. Esse lugar aí basicamente era um pedaço de madeira que tava lá no alto, um pedaço de madeira. Aí foi eu lá se achando espertão, né, porque eu era uma criança muito esperta. Comecei a imitar o Gunbound, fiz todos os meus cálculos, eu vi até pra qual lado o vento tava indo, mano. Sério, eu fiz um bagulho absurdo. Eu acho que o vento tá indo pra esquerda. Ou é pra direita? Depois de fazer muitos cálculos, eu joguei a pedra com tudo. Só que digamos que eu calculei a distância e a força um pouco errado. Eu calculei tão errado que eu acabei acertando bem no meio de uma outra janela que nem era da minha casa. Mano, é sério. Eu juro que eu vi aquela pedra indo em câmera lenta bem no meio da janela. A única coisa que eu consegui escutar foi só aquele barulho de vidro quebrando. Mano, eu quebrei a janela! Na hora que eu escutei o barulho do vidro quebrando e aquela janela despencando no chão, eu comecei a correr absurdo
absurdamente, mano. Deu 10 segundos, eu já tava na esquina de casa. Sério, eu tava parecendo um maratonista correndo. Eu corri muito rápido. Eu acho que eu nunca mais vou correr tão rápido. Então aí, o meu amigo e eu ficamos lá na esquina de casa só pra ver o que ia acontecer. Alguns minutos depois, o vizinho saiu na rua pra ver o que tinha acontecido, mano. Porque a janela dele tava quebrada. E eu nem preciso falar, né? Eu fiquei de mansinho fingindo que não sabia. Sério, nessa hora parecia que eu tava no meio de um jogo e que o meu vizinho era o chefão. Se o dono da janela quebrada me visse, eu perdia o jogo. Bom, depois de um tempinho esperando, o meu vizinho acabou saindo lá da rua e ficou de boa, né? Ele não me viu, ele não viu ninguém, então eu tava tranquilo, eu tava salvo. Então aí, depois desse susto, eu voltei pra casa, ficou tudo normal, ficou tudo de boa. Eu fingi que não fiz nada de errado, nem contei pros meus pais, não contei nada, né? Porque eu não sou louco. Até que teve um dia que o dono da janela quebrada foi lá em casa e bateu na porta. Tac, tac, tac. Véi, vocês acreditam que ele tinha uma câmera que filmou tudo? Sério, eu nem liguei nisso, mano. Tinha uma câmera lá e filmou tudo. Ou seja, eu fui pego no flagra e nem tinha como mentir, porque tava tudo filmado. Eu nem preciso falar o que aconteceu, né? Eu fiquei de castigo sem poder jogar videogame nem sair de casa e ainda levei uma surra. Pois é, eu achei que eu tava sendo espertão, mas no final das contas quem se ferrou foi eu. Levei uma chinelada tão forte que tá doendo até hoje. Mano, se você aí não quer ficar de castigo, não quer apanhar, não quer ficar de castigo, eu recomendo que você clique no gostei no vídeo, beleza? Bora bombar esse vídeo, metralha aí. Eu conto com vocês envenenados, é isso aí e até o próximo vídeo. Valeu e tchau!